Oi, oi, bem-vindos ao apartamento 12. Não repara a bagunça. Bem-vindos ao canal que fala sobre obra, valores, viabilidade, como que são feitas as coisas. Oi, oi, eu sou a Bia Ribeiro e estamos aqui neste apartamento que eu vou colocar aqui a metragem para vocês. Esse apartamento, ele foi muito interessante porque ele foi um processo muito delicado. A cliente começou a trabalhar demais, e aí eu acredito que tem algumas coisas que obra mexe muito com a gente, e a gente teve que pausar essa obra por um tempo, e agora a gente retomou e tá finalizando já nos ajustes finais aqui. Eu já estou aqui para receber as pedras, para virem fazer algumas instalações, medições e etc, pra gente já finalizar esse projeto chuchuzento. Então vamos lá, vou te explicar tudo que tá acontecendo nesse apartamento. Vamos colocar fotos de antes, vamos colocar também aqui todas as imagens para vocês e vamos falar de valores no final também. Então acompanha comigo. Gente, aqui, bem na entrada deste apartamento, nós temos a entrada normal e a entrada de serviço. Essa daqui é a entrada normal, né? Nós estamos aqui colocando um LED, vamos colocar espelho, vai ter uma sapateira aqui também. Esse piso tá protegido agora, né? Porque a gente sempre pede para protegerem tudo que a gente pode. É um piso de mármore que já existia neste apartamento e a gente vai manter. E aí, a gente manteve algumas coisas desse apartamento, principalmente o piso, porque o piso era muito bom. Era um piso de madeira mesmo, muito bom. Só que teve uma coisa que aconteceu aqui neste apartamento. Uma época, acabou que o pessoal não, eles acabaram cobrindo para fazer uma pintura, se eu não me engano, aqui no condomínio. E aí eles deixaram a lona e choveu muito. E aí quando a lona caiu, ela caiu com tudo e alagou o apartamento da minha cliente. Eu acho que ela não tava aqui nessa hora. Não, minto, tava. E aí ela entrou desesperada tentando tirar água e tudo mais. Tinha até tomada no piso, gente, já. E o piso aqui, como era madeira, então imagina a loucura, alagou tudo aqui. Obviamente, algumas peças estufaram, teve alguns prejuízos aí e tudo mais, mas agora, né, depois de um tempo, a cliente tomou a iniciativa de fazer a reforma que ela precisava e a gente tinha muita coisa neste apartamento. Veio também aqui a força-tarefa, eu, uma a equipe daqui da empresa também, a gente ajudou a arrumar tudo, encaixotar tudo, tirar também, ajudamos tudo que a gente podia pra gente livrar aqui o apartamento pra conseguir fazer essa reformona por completo. E aí, basicamente, vocês estão vendo que tinha algumas paredes pintadas de algumas cores diferentes, né? Então a gente tirou, vai tirar isso tudo, vai deixar um pouco mais clean, porque aqui, o estilo desse apartamento, a cliente pediu um estilo mais boho chique, uma coisa também que remetesse também, que lembrasse ela Grécia e tudo mais. Então nós trouxemos isso para cá. Então o estilo daqui é um estilo mais leve, com as cores mais na decoração e tudo mais. Os móveis vão ser mais clean, mas a gente vai ter muita coisa linda de qualidade aqui. E aí, obviamente, a gente vai tirar essa cor daqui, vamos tirar a cor que tá ali no hall também. Tem uma corzona no lavabo também que a gente vai tirar e vamos trazer alguns revestimentos diferentes para cá. Aqui, então, a gente vai manter o piso, vamos trazer a sala de TV para cá de volta, que já existia nessa mesma configuração. A gente vai colocar agora um rack bem maior, que assim, com uma sensação de amplitude bem maior, com também prateleiras. Vamos deixar ali o espaço, um sofazão aqui, poltrona. E aí, deste lado daqui, nós vamos ter a parte da sala de jantar, né? Então, aqui a gente vai ter a mesa, vamos ter um buffet e aí aqui a gente vai ter um painelzão de fora a fora. E uma coisa muito legal, bem aqui nesse espaço nós vamos ter um móvel de 2 portas que ele vai encaixar para a gente conseguir deixar o espacinho para a mãe dela para também costurar. Então vai ficar muito massa esse espaço. E aí aqui, voltando, nós vamos ter então o buffet. A parte que vai para a área do íntima, nós vamos fechar com uma porta também, né, de madeira. E vamos seguir aqui também com um painelzão, colocar o ar-condicionado aqui também. Vamos colocar o ar aqui também. Nós, no primeiro momento, pensamos em colocar o ar no forro, né? Só que por conta de custo, na hora que a gente fez a viabilidade, a gente entendeu que a gente precisava remanejar algumas coisas e por isso aí a viabilidade financeira é muito bom. Inclusive, estou pensando em colocar a viabilidade aqui para vocês. Então,
comentem o que vocês acham. Eu vou disponibilizar por um valor, mas eu disponibilizo o material de viabilidade para vocês terem um norte para começarem a fazer a própria obra de vocês também, tá? E aí, então, a gente acabou decidindo trazer o ar realmente para a parede, que ele ia ser realmente um custo-benefício bem melhor. Então, a gente colocou ele para cá. As iluminações já estão instaladas, o empreiteiro daqui é maravilhoso, porque o que acontece? A gente começou essa obra, né, no ano passado, né? E aí aconteceu que a gente teve essa pausa ali no final pro começo do ano, e foi quando a gente casou, e foi quando também, né, tava tudo acontecendo com meu pai, idas e vindas para o hospital e tudo mais, e a cliente também já estava um pouco mais off. Então a gente ficou aí um tempo, né, sem realmente ter nada rolando, e aí quando voltou, o cliente também já voltou com a corda toda. E aí também a gente já botou o Jânio aqui já de novo. E aí o Jânio já começa a decidir também algumas coisas com a cliente. Isso é mara. Eu não tenho problema nenhum com isso. Gosto de acompanhar e tudo mais, mas eu super entendo que às vezes, assim, eu já estava num momento um pouco mais delicado, que pra mim tava um pouco mais difícil de acompanhar tanto. Então o Jânio também tocou um pouco dessa obra, inclusive de uma outra que vocês também adoram, grande também. O Jânio é maravilhoso para essas obras grandes, eu adoro, né? E eu vou deixar também o contato dele, tá? E aí, ele acabou me ajudando a tocar aqui também e foi um arraso. Então, nós temos o lavabo aqui. Aqui nós temos a parte do lavabo. E aí, aqui no lavabo, nós fizemos algumas modificações durante até o processo de obra, tá? Desse projeto, porque a gente pensou em algumas ideias diferentes. E aí, eu vou deixar ele como uma incógnita ainda para você, porque eu não sei se a cliente mudou de ideia até no último momento. Mas o piso, eu já sei o que a gente vai fazer. Esse piso daqui, nós fizemos essa parte inteira com o piso e dá para ver que não tem revestimento instalado nas laterais. Por quê? Nós vamos seguir com seixos. E aí dá para ver que tem um branquinho aqui, que é o que, gente? É perfil de LED, isso acredita? Nós vamos instalar os LEDs aqui ao redor tudo, junto com os seixos, e vai ficar uma iluminação vindo daqui. Coisa linda, né? Temos uma iluminação aqui também. Eu vou pensar em alguma outra estratégia para cá, porque, gente, ficou R$ 3.000 pra gente fazer a tela tensionada daqui. Para quem não conhece, uma vai deixar aqui mostrando mais ou menos o que é uma tela tensionada. Ela é linda, pode ser que tenha mais em conta, mas a gente ainda não achou de uma qualidade boa e mais em conta, né? Então, por conta disso, a gente decidiu não fazer a tela tensionada que a gente tinha pensado de primeiro momento. Vamos vir aqui para a cozinha. A cozinha, gente, ela é gigante e a gente aumentou mais ainda, porque aqui foi o nosso começo de quebradeira de parede que vocês adoram acompanhar. Ali a gente só aproveitou os espaços existentes. Mas aqui, o que acontece? Aqui era um quartinho que tinha, né? Aí a gente tinha um mega móvel aqui. Aqui era toda a parte de um quartinho. E aqui também era tudo fechado, só tinha uma passagem, se eu não me engano, porque já faz um bom tempo, tá, gente? Que era para lavanderia. Então, nós integramos tudo isso, quebramos tudo, integramos tudo, porque a gente queria uma cozinha mais funcional. Então, o que nós fizemos? Trouxemos a bancada de fora, que foi a Estelar Pedras que fez, né? E aí, nessa bancada de fora, a Cuba ficou pra cá. A gente vai manter a coifa que já existia no apartamento, inclusive ela já tá aqui. Vamos comprar um cooktop novo, vamos deixar o espaço que a gente tinha lá, e a gente inclusive abriu um pouquinho mais ali, porque a gente podia do vão da cozinha pra sala. A gente vai colocar ali um espaço que ele é mais pra café e tudo mais, uma cristaleira ali naquele espaço, vai ficar lindinho. Aqui nós vamos ter uma mesa depois mais retrátil, né, pra ela. E aí nós vamos ter aqui uma coisa muito massa, muito legal e muito diferente. Nós vamos fechar agora com marcenaria, nesse caso, e fazer aqui também a geladeira e tudo mais, e vamos fazer uma mega dispensa aqui para ela. Só que é uma dispensa que ela vai vir já direto daqui, abrir, acessar o que ela quer, pegar e ir para cozinha. Muito melhor, né? Aqui nós vamos ter o canto de outro... Não, lá não era o canto do café, desculpa, era aqui, gente. Lá é só um canto também para colocar umas coisas. O canto do café é aqui. E aí a gente vai ter aqui o LED com o canto do café, dá para ver? Eu sempre peço para deixar os rabichos assim, ó, passado, tá vendo? Que é justamente para a marcenaria também vir fazer a própria instalação. E aí nós vamos ter uma mega geladeira aqui. E aí aqui nós vamos ter um armário para ela guardar também mala, algumas coisas, porque as visitas que vêm aqui, porque ela tem um apartamento muito grande, só que ela toda hora recebe muita visita. E visitas grandes, assim, tipo de pessoa, assim, muita gente da família dela. Então vamos deixar aqui um espação para guardar malas, coisas maiores e tudo mais, e um espaço para ela aqui, para ela sentar e calçar o sapato, porque ela entra muito por essa entrada, que é a entrada de serviço. Então como ela entra muito por aqui, anda muito de bike e tudo mais,
Então ela vai entrar e já vai deixar as coisinhas aqui. E aí sim ela começa a vida dela aqui no apartamento. Aqui então a gente tem o espaço da lavanderia. Vamos ter a parte da lave-seca pra cá. A gente vai tentar fazer um móvel que ele consiga levantar aqui, fácil da gente fazer a retirada e entrar aqui pra área técnica quando precisar. O tanque antigamente era aqui, isso mesmo, a gente passou ele pra cá para aumentar aqui o tanto, né, que a gente tinha de espaço, tá? A gente deixou um tanque bem grandão aqui, então ficou show de bola. Aqui a parte que a gente colocou um nicho pra ela colocar também uns cacarecos, uns negocinhos aqui, né, na hora que ela chega. Tínhamos um banheiro de serviço e a gente vai manter ele. E aí eu achei, assim, muito maravilhoso da parte da minha cliente, de que ela falou assim, que normalmente os meus clientes falam, não, banheiro de serviço a gente não vai mexer. E aí ela falou, não, a gente vai mexer sim, porque a gente, se eu quero o conforto que eu tenho lá, a pessoa quando vier trabalhar na minha casa e tudo mais, também tem que ter o mesmo conforto. Então a gente tá trocando a pedra daqui, a gente trocou todos os revestimentos também, colocamos exatamente as mesmas coisas que nós vamos colocar lá nos outros banheiros. Muito sensacional, né? E aí, enfim, essa daqui toda é a parte da área social. Vamos agora para a área de íntima, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Finge que a gente tem uma porta aqui, que a gente vai abrir e entramos. Uma coisa muito interessante aqui. Tá vendo ali? Isso daqui não existia. Era um corredor já direto, que ia já direto pro banheiro social. Só que como ela queria já um quarto que fosse para os hóspedes dela e que fosse meio suíte, meio não, quando não precisasse usar, então o que que nós fizemos? Tem um quarto aqui, um outro aqui, que seria o quarto dos pais dela quando viessem aqui, só que para quando eles quiserem alguma coisa mais privada e utilizarem o banheiro, a gente fecha. E aí vira uma outra suíte. Não está usando? Deixa assim e vira um banheiro social também, para quem estiver nesse quarto também quiser tomar banho e tudo mais. E aí, mesmo assim, Bia, e se tiver os pais dela aqui e mais gente dormindo aqui? Temos uma outra porta aqui, deixando mais privado esse quarto. E aí aqui eles podem acessar tranquilamente. E aí, aqui ainda tá faltando a outra porta que a gente vai ter também, né? Então aqui uma outra porta para vocês. Então fica muito mais suave aqui. A gente, na primeira opção que nós tivemos e que a gente conversou com o empreiteiro, a gente tinha combinado de fazer tudo de pintura, porque a cliente não gostava muito de rejunte. E aí a gente ia fazer tanto pintura cimentícia nas paredes quanto no chão. Só que tá muito difícil para os pedreiros entenderem e aceitarem também de alguma forma também a pintura no chão. E eu sei que é porque precisa de uma mega tecnologia aqui para isso e tudo mais, porque infelizmente, como tem também a vibração do prédio, e aí os engenheiros de plantão podem me explicar melhor isso, acaba que pode trincar. Para alguns clientes não tem problema, né? O trinco, justamente porque às vezes traz esse ar mais rústico, aquele ar mais industrial, mas para ela realmente ficaria muito estranho. Então a gente trouxe uma das peças grandes, assim, que fosse mais tranquilo, que também não ocasionasse em gerar muito custo de mão de obra, porque quanto maior a peça, maior o valor da mão de obra também, tá, gente, para instalar. Lembrando muito bem. Só que aí que fosse uma coisa mais leve, então a gente acabou optando por esse revestimento, ele é um 1,20 por 1,20. Tudo, tanto aqui nas paredes quanto no piso. E aí uma coisa que eu amo fazer, que é o nicho em 45 graus. Então esse nicho que ele faz esse formatinho aqui também, direto no porcelanato, ficou um chuchu e fica já numa altura excelente. Aí, apartamento antigo tem muito ralo grande, né? Então é muito diferente do que o que a gente normalmente está acostumado. Por isso que eu quase caí ali, gente. Mas aqui tá ficando maravilhoso esse apartamento e a gente vai colocar as informações para vocês. Vamos vir para esse daqui, que é assim, a minha cliente, mesmo ela tendo um apartamento grande, a gente vai fazer algumas coisas retráteis. E aqui também vai ser assim. Nós vamos ter uma mesa aqui nessa parte, né? Mais retrátil também, aquela mesa que sobe e desce. E vocês adoram pôr nos projetos e a gente odeia, até odeia aquela mesa, porque é muito difícil colocar as coisas nela. E obviamente que o fio ou outro vai ficar aparecendo, diferente de uma mesa fixa, de marcenaria e tudo mais, que às vezes a gente consegue esconder bem melhor essa situação, né? Bom, e aí nesta parede daqui, vamos ter um guarda-roupa que ele vai descer a cama. A cama ela vai descer de assim e vai ficar uma cama de casal aqui encostada. Então vai ficar o guarda-roupa ali, a cama desce e a mesa de trabalho dela no home office ali. No dia a dia, quando ela não estiver recebendo pessoas, vai recolher aqui e ficar um chuchuzão.
Vamos para o quarto principal, que ele teve algumas modificações, porque, pra vocês terem uma noção, esse prédio ele já entregou já faz um bom tempo, né? E aí o que aconteceu? Eles mandaram as plantas técnicas para minha cliente e nas plantas mostravam as estruturas. E aí o que a gente tinha pensado? Vamos tirar a porta daqui, né? Que ela era até aqui assim, ela era um pouquinho mais para cá. Vamos arrastar ela até o final. Aí a gente coloca a sua cama de fora a fora aqui, uma cama king e tudo mais. Coloca um guarda-roupa aqui de fora a fora e ainda coloca a sapateira ali. Chuchu, né? E aí, enquanto tivesse gente lá dormindo no outro quarto, a gente ia fazer uma mesa de fora a fora aqui pra ela, estruturada, porque ela adora subir na mesa para ficar vendo aqui a paisagem, que tem uma renca de criança aqui, gente, bem na frente da casa dela, né? E tem aqui essa parte toda do playground. Só que aí o que aconteceu na hora da gente quebrar? A gente descobriu que tinha uma mega estrutura. Então, aqui tem um mega pilar que ele vai até a sala, gente. O que a gente faz? Que ferrou todos os nossos planos. Então, o que a gente fez? Trouxe tudo mais para cá e era uma coisa que não tinha como a gente prever, tá? Porque nas plantas técnicas a gente olhou em tudo para saber, porque eu sempre, assim, é normal a gente errar também. É muito normal, principalmente se o cliente tá com pressa ou alguma coisa assim e tudo mais. É normal passar alguma coisa batido. Tudo bem. E em obra, a gente analisa e fica de perto também, porque se precisar, a gente ajusta o que precisar. Só que neste caso, não tinha mesmo nenhuma informação a respeito sobre isso. Então a gente, infelizmente, foi muito pego de surpresa. Então a gente arrastou o máximo que deu uma diminuída. Aí nós não vamos ter mais a mesa ali de fora a fora e vamos criar uma mesinha que ela já pensou já nisso no começo, que era também um pouco mais retrátil, puxando da mesinha lateral. Fechado, resolvemos a questão. Vamos trazer o guarda-roupa para cá também e manter um guarda-roupazão ali também naquela parte. Aqui nós mexemos um pouco também na porta. Se eu não me engano, ela era um pouquinho mais para lá. A gente tirou a porta daqui também. E aí, não, minto, a porta era aqui. O que nós fizemos? Nós aumentamos a área do box dela. A gente pegou e fez o quê? Nós aumentamos tudo isso daqui de box, porque era mais ou menos até aqui assim, ó. Então, isso causava também um pouquinho de claustrofobia. Então, a gente aumentou o máximo que nós pudemos. Criamos um nicho vertical aqui, onde a gente vai ter também algumas prateleiras em pedra. E aí, nós vamos ter uma bancada aqui, né, com os seixos lindos e maravilhosos, com LED também aqui nesse espelho. E aí, vamos ter toda essa parte daqui. Tem LED também ali embaixo, porque a gente também tá criando uns gabinetes com LED embaixo que eu tô amando fazer. E aí, o vaso ele tá errado, tá? Errado assim, ele só não está encaixado. A gente vai encaixar o vaso aqui e ainda vamos ter um armário alto aqui também. Eu tô adorando, gente. Bancada arredondada aqui também. Chuchuzinho tudo. E aí também, mesmo esquema, trouxemos o revestimento todo pra cá. Igualzinho do banheiro de serviço, igualzinho do banheiro social também. E aí vamos pro penúltimo cômodo, porque tem um outro cômodo gigante. Vocês vão ver. Vamos para o penúltimo cômodo. Então, abrimos aqui a porta. Gente, isso daqui foi um caos, tá? Porque assim, não cabe, não cabe, não cabe, não vai caber, não vai caber. E eu assim, vai caber, cabe. Eu fiz aqui um monte de desenho, fita e não sei o que, falando vai caber, vai caber, vai caber. E todo mundo falando que não cabia, enfim. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, então, este quarto aqui. Este quarto chuchuzinho, ele também tinha um mega guarda-roupa aqui antigamente, né, e tudo mais. Era um quarto que era meio que o quarto da bagunça. E aí nós vamos criar o quê? Um outro armário aqui. Dá pra ver que também temos rabichos passando as coisas. Vamos ter um outro armário aqui e a cama também rebate. No dia a dia vai ser um sofá. E aí a gente vai ter a cama que vai rebater aqui. E vamos ter uma mesa aqui também, que ela também vai rebater vindo para cá quando precisar, para aumentar a área de trabalho da mãe dela, porque quando a mãe dela também quiser costurar do quarto, ela também vai poder fazer isso. Televisão, vamos ter prateleira também, uma cômoda aqui e armário para ambos aqui também, porque quando eles trazem as malas, eles podem tirar as malas e colocar as coisas tudo no armário. Então, um chuchu. A iluminação aqui já tá passada, tudo lixado. Agora a gente vai para essa parte final. E aí eu vou te mostrar o último cômodo. Vem comigo. Esse último cômodo é um cômodo. É uma coisa maravilhosa. E aí vocês vão ver essa vista. Vocês vão ver esta vista. Que essa vista, gente, é de tirar o fôlego, de verdade. E falam que lá no final é alguém que dá, tipo, dono da
SBT, sei lá, alguma coisa assim, gente. Da Rede TV, ó como eu entendo. E aí vocês vão ver que isso daqui é gigante, isso daqui tipo é uma parte muito grande do apartamento, né? Nós não vamos mexer no piso aqui, tá? E aí o que que nós vamos fazer? Vamos deixar essa área toda descoberta e vamos tentar colocar um ofurôzinho aqui, um negocinho, né? Uma banheirinha. Aqui nesse espaço vai ficar um jardim mais vertical. Aqui a gente vai colocar... tinha sofás ali na sala, que eles eram sofás externos. Só que elas também acabaram tirando, porque venta muito aqui. E aí, como o vento vem normalmente de lá, acabava que voava tudo. Então a gente vai criar um sistema para colocar essas coisas aqui para não voar desse jeito. E aqui, nessa parte onde tem um monte de cacareco que vai ser tirado, nós vamos colocar toda a parte de cobertura e fechamento de varanda aqui e aqui. E aí aqui nós vamos colocar uma outra mesa e a gente tá tentando verificar com a Máximo Vidros pra gente fazer um sistema um pouco mais retrátil aqui pra ficar tudo muito bem feito. E é isso, gente. É um apartamento grande esse. É uma cliente que, assim, eu tenho um carinho imenso, porque eu sei que é um processo muito delicado, fazer isso tudo sozinha, bancar isso tudo sozinha realmente também não é fácil. Confiar no trabalho das outras pessoas também não é fácil. Ter que pausar e depois voltar e ainda não ter voltado para casa, isso tudo realmente mexe muito com o psicológico. A gente sabe que obra já mexe com o psicológico, né? Mas a gente sabe que aqui realmente teve muitas questões, né, que envolveram, assim, né, pessoais mesmo. Mas estamos na fase final, eu tô muito empolgada, tô empolgada para mostrar para vocês o final disso tudo. Então, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, compartilha, comenta pra mim o que vocês acharam disso tudo. Me falem o que vocês acham da viabilidade financeira, se ela tá fazendo sentido, se vocês querem que a gente disponibilize um link pra vocês, com um valor, obviamente, menor, mas aí vocês me falem o que vocês acham. E também, gente, a gente tá continuando também o Semeando, que é um grupo que meu pai criou, que a gente vai levar muito carinho, muito amor pras crianças, né, que precisam um pouco mais de alegria na vida. Então, se vocês quiserem acompanhar e entender um pouquinho mais disso, a gente vai deixar aqui para vocês o Instagram deles. Deem um pulinho lá, confiram. Se vocês sentirem vontade no coraçãozinho de vocês de ajudar ou de estar presente de alguma forma, a gente vai ser muito grato. Então é isso. Beijo!